Eu quero ler o livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, eu vou ler do verso 14 ao verso 20. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Essas são as palavras de Jesus para a igreja. Verso 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Verso 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. E o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos tentar entender aqui o que o Senhor quer nos dizer por meio dessa palavra escrita aqui para a igreja de Laodiceia. Primeiro nós temos que entender que Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que tinha uma indústria têxtil e tinha até uma escola de medicina. O problema é que os bens e as riquezas haviam tornado os irmãos dessa cidade distantes de Deus, porque eles achavam que as suas conquistas eram mais importantes do que a sua vida espiritual. Olha Deus falando já conosco aí. Uma igreja que achava que as suas conquistas materiais eram mais importantes do que a vida espiritual deles. Por isso que Deus já começa falando aqui, olha, no verso 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Irmãos, presta atenção, não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero, não é pecado ter uma reserva financeira, ter bens. O que nós não podemos é colocar a nossa vida material em primeiro lugar numa escala de prioridades. Deus tem que continuar sendo a prioridade na nossa vida. Por isso que Jesus falou que é difícil que um rico entre no reino dos céus. Porque à medida em que nós ganhamos muito dinheiro, à medida em que a pessoa se torna rica, ela vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Eu estou falando aqui, talvez você se lembre de alguém, ou talvez a sua própria vida esteja refletindo isso. Laodiceia era uma igreja formada por pessoas ricas, pessoas prósperas, só que elas começaram a bater no peito e dizer: nós não precisamos de mais nada. Amém? Se está testificando aí no seu coração, se está confirmando no seu coração, diga amém. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Uma coisa que eu quero destacar aqui, dentre as várias coisas nesse texto, no verso 15 diz assim, olha: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as nossas obras.
As obras que nós fazemos à vista de todos, as obras que nós fazemos em oculto. Deus conhece todas elas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus contempla as nossas obras. E aí Deus fala que nós deveríamos ser frios ou quentes. Porque se nós formos mornos, Ele teria náusea da nossa vida, Ele teria nojo, Ele nos vomitaria. E por que Deus faz essa comparação entre frio, quente e morno? A água fria, ela tem uma finalidade. Ela é refrescante. Ela sacia a nossa sede, né? Ela nos refresca, ela traz refrigério. A água fria, ela tem uma finalidade. A água quente também tem uma finalidade. Ela pode ser usada para alguma aplicação médica e para outras coisas. Mas a água morna não tem finalidade alguma. Ela não é nem uma coisa e nem outra. Então, nós entendemos que as obras da igreja de Laodiceia fizeram com que Jesus, porque essa palavra aqui é Jesus falando para a igreja, as obras da igreja de Laodiceia fizeram com que Cristo quisesse vomitar os falsos cristãos para fora. Então, o Senhor, Ele rejeita as tentativas de cristãos que são mornos, que são indiferentes, que são mornos espiritualmente, que são superficiais, que são apáticos, ou seja, que não fazem diferença nenhuma no mundo. Você está se sentindo frio? Você está fraco espiritualmente? Deus quer aperfeiçoar o seu poder na sua vida nesse momento. Amém? Então, ser frio espiritualmente não é tão ruim quanto ser morno, porque o frio espiritualmente, ele sabe que precisa da ajuda de Deus. Ele está frio, portanto, ele recorre a alguém. Orem por mim, me ajudem em oração, intercedam a Deus por mim. Ele vai até Deus, ele vai até um irmão, ele clama ao Espírito Santo. Ele sabe que está frio, ele sabe que precisa de ajuda. O cristão quente são aquelas pessoas que, independentemente das lutas, das adversidades, eles permanecem firmes com Jesus. Aleluia. Eles não abandonam a fé, eles não abrem mão dos seus princípios. Eles se comportam, o cristão quente, ele se comporta do mesmo jeito, dentro da igreja, fora da igreja. Perto dos irmãos, longe dos irmãos. Perto da esposa, dos filhos, do marido ou longe deles. Esse é o cristão quente. Ele é uma pessoa honesta no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Ele é quente. Ele conhece o Deus a quem ele serve. Então, eu posso ser frio, estar precisando de ajuda. Eu posso ser quente e estar pronto, preparado para estender a mão para alguém. O que eu não posso é ser morno. O que significa o morno? É aquele que se afastou de Deus, mas ainda quer levar uma vida de aparência, uma vida de fachada. Amém, irmãos? Estão entendendo? É aquela pessoa que ele está em pecado, ele está afastado da presença de Deus, mas ele age como se nada estivesse acontecendo. Ele vive de aparências, ele faz concessões em relação ao pecado, ele abre uma legalidade para o diabo agir na vida dele, na sua família, mas ele finge que está tudo certo. Esse é o morno. Esse aí, Deus tem nojo dele. Esse aí está a ponto de ser vomitado por Deus. Porque a pessoa pode enganar muita gente. Ela pode enganar muitas pessoas, mas ela não engana Deus. Isso não adianta nada. O morno, Deus está a ponto de vomitar. O verso 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O verso 17 fala sobre o engano das riquezas.
Eu já falei inicialmente, eu quero frisar essa parte aqui. Muitas pessoas, quando começam a prosperar financeiramente, se afastam de Deus. Elas colocam o dinheiro acima de tudo e começam a negociar seus princípios. Então, Laodiceia, por ser uma igreja rica, aqueles irmãos ali acreditavam que não precisavam de mais nada. Mas o que Deus está falando com ele é que eles eram espiritualmente pobres. Deixa eu falar algo para você. As conquistas nessa vida não se comparam às bênçãos espirituais e eternas que nós recebemos de Deus. Tem pessoas que dificilmente vão prosperar. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia em que ela prosperar muito, ela se afasta da presença dele. Então Deus vai manter você ali, com o suficiente. E glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Obrigado, Jesus, porque eu tenho o suficiente para viver. Se não tem te faltado alimento, roupa, um teto, saúde, agradeça a Deus. Tem gente que ora a Deus assim, Senhor, é que eu ganhe na Mega Sena. Não pede isso não, irmão. O dia que você tiver milhões de dinheiro ao seu dispor, você se afasta da presença dele. Você começa a ver as pessoas de uma outra maneira. Você começa a valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. É isso que estava acontecendo com Laodiceia. Jesus falou em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, olha o que ele disse. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Dinheiro é para gastar, viu? Dinheiro não é para você ficar guardando ele o resto da vida, não. Dinheiro é para gastar. Tem gente que ele tem um dinheiro no banco guardado e ele vê a casa caindo aos pedaços, a parede está sem rebocar, um menino precisando de um tênis furado, a esposa precisando de uma roupa, andando com roupa rasgada, mas ele não abre mão do dinheiro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, porque aqui na terra a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Fala de pessoas que conquistaram muitas coisas aqui na terra, mas que não se preocupam com a sua vida espiritual. Não estão acumulando tesouros nos céus. Não se relacionam com Deus, não procuram ter uma comunhão com o Senhor. Jesus diz que elas são, olha como que ele chama lá em Apocalipse, desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nus. É isso que elas são. Pessoas que estão apoiadas na sua riqueza. Eu não estou falando daquele que é próspero, mas que continua temendo a Deus, servindo a Deus, abençoando outras pessoas. Não é isso. Mas aquele que está só acumulando riqueza e que colocou o dinheiro acima de tudo. Amém?